Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Wilziane. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Quando você fala que seu rosto foi preservado, a sensação que eu tenho é por ver em que função você trabalhava e pensando na função que você poderia ter junto à comunidade, eu penso que não foi só como uma demonstração, ó, vocês estão vendo? Eu acho que tem muito a ver também com preservar você para que você possa desempenhar a missão que você veio fazer aqui. Aí eu me pergunto, você acha que tudo isso, toda essa experiência, uma pergunta que às vezes eu faço, pode ter sido causada por algum motivo, como por exemplo, para que você recalibrasse de uma certa forma a condução da sua vida e estivesse eventualmente mais de acordo com alguma coisa que você mesma tivesse planejado antes de vir para cá? Eu pergunto isso porque algumas pessoas falam que elas sentiram isso. Eu quero saber se você também pensa isso. Carlos, eu já pensei que sim, que isso aconteceu para mim. Eu tive a oportunidade de voltar como uma chamada de atenção para arrumar várias coisas, né? Tanto na minha mente, no meu comportamento, na minha ação, e mesmo assim, depois da EQM, ainda precisei muito melhorar muitas questões. Respondendo a sua pergunta, quando eu era adolescente, como eu contei aqui, 11 anos eu já estava dentro de uma terapia, já iniciando a minha jornada de autoconhecimento, porque eu era uma criança muito insegura, de 10 para 11 anos. 13 anos eu já estudava o Poder da Mente. 14 anos eu já estava lá estudando Kardec, buscando meditação, Yogananda. Então eu sempre fui muito de buscar universo, espiritualidade, lei do mentalismo, sempre fui de fazer isso. Então essa década aqui de 10 a 20 anos de idade, eu estava muito envolvida nisso. E foi dito para mim que eu tinha o dom da profecia, como eu sabia que eu tinha mesmo. E foi dito para mim que eu vim para trabalhar para a espiritualidade. E uma vez... Desculpe, foi dito por quem, em que situação? Foi dito dentro de um centro Kardec. Eu estava numa palestra e eu estudava para poder passar de etapa, chegar naquele momento em que a gente dá o passe, né, a aluna dentro da escola Kardec. E ali foi dito para mim, eu contava para as pessoas o dom da profecia, o que eu estava vendo, o que eu estava ouvindo, eu contava. Mas então foi dito por pessoas, vamos dizer, materiais, não é que você escutou? Sim, os professores de lá, da escola. Ok. E aí falou, olha, cuida disso. Você é uma médium muito forte, cuida disso. Você veio para trabalhar para a espiritualidade. E eu me lembro que eu virei para essa mulher e falei assim, não quero. Não quero. E ela disse, porque na minha cabeça, olha só o interessante ponto de vista, então nada julgue, hein? Nada julgue. Eu achava assim, médium sofre muito. Médium sofre, eu não quero essa vida, eu não vou viver essa vida. E aí, Carlos... Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, que foi logo depois de 20 anos, 23 anos eu já tinha, no Rio continuei, né, buscando a minha espiritualidade, meditar, sempre meditei, mas eu me afastei das palestras Kardec e eu falei, não quero isso para minha vida. Conclusão, no acidente, isso pode ter sido um recado, porque ele falou para mim no final o quê? Isso vai ser a prova, você vai contar para as pessoas, isso é a prova de que nós tiramos você do cavalo e você vai viver o teu propósito maior. Hoje, depois de 18 anos, de 5 anos para cá, Carlos, eu tenho vivido o meu propósito maior.
Como é que você define esse propósito maior? Porque eu comecei a falar mais para as pessoas disso. Desses 18 anos, o que foi pedido para mim para escrever o tal livro, eu falava, não vou escrever livro nenhum, quem sou eu na fila do pão, não vou contar, não vou falar. Mas eu falava e explicava para as pessoas da minha experiência, de tudo. Até que um dia pessoas me explicaram, que foi também pessoas dentro de um encontro espírita, me explicaram que eu tinha passado por uma EQM. E eu fui buscar saber o que era EQM. Isso aí já tinha mais de um ano do acidente. Aí eu fui entender tudo, mas fiquei calada. Falei, vou escrever livro nenhum, deixa isso quieto e tal, a vida passou. E eu estava ano a ano, eu sentia isso, sabe? Ano a ano, sendo cobrada, sua voz no mundo, fala. Eu comecei a ter com o digital, de 2020 para cá, muita vontade de desenvolver as pessoas, e no sentido de, eu já desenvolvia presencialmente, mas desenvolver as pessoas no sentido do autoconhecimento. Você fala com o digital, o que você quer dizer? Usando o instrumento internet. Usando as mídias, sabe? Usando as mídias, abrindo realmente as mídias e falando, vamos atrás do autoconhecimento, o autoconhecimento vai te abrir portas, infinitas possibilidades. E eu comecei a falar disso, e no meio disso, de tanto fazer isso de 2020 para cá, começou a me vir uma vontade, um desejo gigante de escrever o livro, com a missão de escreve esse livro, fale toda a verdade dessa experiência quase morte nesse livro, porque eu não queria, até então, quando eu falei, eu vou escrever o livro, mas eu não vou contar da EQM. Mas vinha para mim, vai escrever sim, você vai escrever da EQM. Aí eu falei, tá bom. E da EQM das 7 Sintonias. Então eu sei que eu estou na minha missão para completar este sonho aqui que eu vou te contar. Eu acabei de escrever o livro em final de 2023. E aí eu mandei esse livro para uma editora em Lisboa, enfim, eu ia publicar lá com eles, depois eu resolvi não publicar mais porque a diretora de lá me deu umas orientações, e eu segui as orientações dela e resolvi publicar no Brasil em 2024. Ok. E este livro tinha inicialmente um nome que não é o nome de hoje. Era um outro nome lá da minha cabeça. Ok. Um belo dia, eu estava... E muita das profecias chegam para mim através de sonho. No meu sonho, veio exatamente assim o nome do livro. Qual seria o nome do livro? Veio dizendo para mim, tá aqui o nome do seu livro, ele vai ser um best-seller e você precisa falar para as pessoas da experiência de quase morte e as 7 sintonias divinas. De tudo no livro, o que as pessoas mais vão te perguntar são das 7 sintonias e da EQM. Carlos, eu acordei no outro dia, troquei tudo, troquei o nome, eu respeitei o que eu recebi. Troquei o nome, publiquei, em 10 dias realmente aconteceu o que falou, em 10 dias ele estava com um best-seller lá na Amazon. Conclusão, o que os leitores mais me perguntam, experiência quase morte e as 7 sintonias divinas. A minha vontade agora é de colocar como título do vídeo as 7 sintonias divinas que você enumerou. Toda essa força que, digamos, esse ser, essa voz deu para você no sentido de escrever o livro, de falar sobre isso, aquilo, você entende que tem por trás qual razão? Eu tenho um pensamento, com toda a experiência que eu passei, experiência do quase morte e a experiência desses 18 anos. Eu sinto que a espiritualidade está permitindo que a humanidade saiba mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E está usando, né? Olha, deixa essa menina, aconteceu isso, vamos lá. Lembra que eu falei que de 5 anos para cá eu venho sentindo uma vontade maior da minha voz no mundo, porque até então eu não sentia vontade de ficar falando muito, mas quando eu falava, a primeira coisa que as pessoas me pediam, escreve um livro. E eu dizia não. Então, assim, eu vinha com essa vontade eu já vinha com essa vontade, e acredito que todos os colegas que dão depoimento para você também, de alguma forma, foram tocados com essa vontade. E outras pessoas que vivem outras experiências, porque não existe só a experiência de quase morte, também são tocados para vir para cá falar com a gente. Olha,
fica atento, hein? Tem beleza nas 24 horas, atenção. Qual é o título do livro? Da Queda ao Triunfo. Eu queria fazer um comentário sobre isso que você fala, parece que a espiritualidade está deixando saber mais. É muito interessante porque essa situação se repete muito, das pessoas chegarem a dar a sua entrevista porque foram cobradas por vozes, muito. Então eu fico pensando, será que isso tem a ver com o momento que o planeta está passando, que a humanidade está passando? Será que há algum tipo de preocupação em nos informar mais para que saibamos saber onde pisar? Eu acredito que sim. Acredito no que eu defendo. Eu voltei falando, gente, fica atento à guerra espiritual e, gente, fica atento, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana mesmo. Eu acredito nisso e, como você disse, eu tenho reparado, tá? Eu tenho reparado um movimento das pessoas de 2021 para cá com mais vontade de saber da espiritualidade, do universo. Será que tem algo a mais ou não? Eu tenho reparado esse movimento. Você falou em guerra espiritual ou eu entendi errado? Sim, eu falo sempre, gente, a guerra é espiritual, fica atento. Você disse da folha caindo da árvore no seu rosto e a voz falou nesse instante, você vai andar. E em seguida chega o paramédico que deixou essa mesma frase, que é quase impossível achar que tenha sido uma coincidência. Ele escreveu a mesma frase. Também me chama muito a atenção, eu conheço Minas, eu sei. Você estava em Minas, né? Não, eu estava no interior do Rio de Janeiro. Mas imagino que tenha uma topografia já meio mineira. Sim, nessa região tinha, sim. Não é algo óbvio o cara estar numa estrada que provavelmente é sinuosa, tem as suas colinas, as suas montanhas, e de repente ele resolveu olhar para o lado no momento que vê um cavalo derrubando você, e aí ele ser paramédico. Quer dizer, isso chama demais a atenção. E eu sei, você me contou antes, que você já tentou achar esse paramédico e nunca encontrou. Não. E é o que eu espero, que com essa entrevista, porque ele com certeza ele vai lembrar da menina que eu vi, o carro dele é vermelho, enfim, ele vai lembrar disso tudo. E fala, nossa, fui eu, há 18 anos atrás, fui eu. Então, que a gente possa se encontrar e eu posso dar um abraço nele, porque realmente esse homem foi maravilhoso na minha vida. Então, se ele assistir, eu já digo a ele que eu vou repassar um e-mail que ele passa para o canal para você. Sim. Você disse que você desfaleceu, você viu o corpo do alto e que você viu várias pessoas junto ao paramédico. Isso quer dizer que foi dado um pulo no tempo ou essas pessoas eram também não físicas ou as duas coisas? Foi dado um pulo no tempo, tinham pessoas físicas, mas tinham algumas que não eram. Então, esse pulo no tempo, eu acredito que tenha dado, mas eu não faço ideia do tempo. Porque ele chegou, eu troquei aquelas palavras com ele, já chorando, ele falando no fundo e eu já fechando os olhos. Quando eu abro os olhos de novo, eu já estou em pé, no alto, olhando. E as pessoas estavam ali, pessoas físicas, que eram aquelas pessoas que eu te contei que lá no carro me veio o primeiro lampejo e as pessoas falando, fica calma, olha, ela está acordando. Eles tinham esperança de que eu estava acordando. Então, eles já sabiam ali, ela está desacordada, enfim. Mas eram pessoas físicas, pessoas que... tem um detalhe, tinha uma caminhonete do lado, essas pessoas saíram dessa caminhonete, com certeza. Eu fui levada nessa caminhonete. O meu socorro foi através dessa caminhonete. Com certeza mais espaço, né? Ele precisava colocar meu corpo, ajeitar o meu corpo de alguma forma, porque é muito perigoso, você no meio do nada, e aí você socorre uma pessoa de acidente de cavalo, tocar, mexer na coluna e tal, isso é muito perigoso. Só que o hospital mais próximo era quase 30 minutos, ou 30 minutos a mais, eu não me lembro. Então eles realmente tiveram muito cuidado ali, muito cuidado. É muito interessante também ele falar, vamos sentar ali embaixo daquela árvore, que era a árvore onde você estava. Só que na hora que ele falou, fora desse corpo físico, vamos sentar ali naquela árvore,
você já não estava mais ali. É lindo, é lindo. E essa massagem no que você chama de terceiro olho, você hoje entende de alguma forma o que ele estava fazendo naquele momento? Eu acredito que é cura. Esse movimento, né, do olho espiritual, de tocar no olho, tanto, Carlos, que assim, como eu disse, a minha área, antes do acidente, era terapia holística, cuidar das pessoas, bem-estar, e eu sempre, depois da EQM, quando eu voltei a atender, que foi muito pouco, como eu disse, esse braço que não mexia, então assim, eu fazia pouquíssimas manobras com pacientes dentro do meu consultório, mas quando eu estava atendendo o facial desse paciente, eu fazia esse movimento na pessoa. E todo mundo me relata. Eu podia fazer isso na minha filha, em amigo, em qualquer pessoa, que as pessoas falam, nossa, que delícia, como é bom isso. Era como se eu também estivesse levando para essa pessoa a cura, a calma, a tranquilidade. Você foi orientada de alguma forma pela voz a falar sobre isso? Não, é vontade mesmo. Assim, eu estava atendendo uma pessoa na maca, num facial, fazendo um facial de uma pessoa, e eu começava a fazer esse movimento. Uma vez eu me lembro de uma amiga minha dizendo, nossa, eu tô com muita dor de cabeça, e ela estava deitada do meu lado. Eu levei a minha mão até o terceiro olho e comecei a massagear, e ela, nossa, tá passando. Então, assim, eu acredito que este movimento é um movimento de cura, não entendo bem, mas quem entender pode contar pra gente aqui também. Vamos falar das várias versões que você viu de si própria. Como é que você entende isso? Primeiro, eu queria saber, você diz que você se via nessas versões. Você se via com este físico que você tem, ou você numa era mais velha, mais nova, diferente, homem, sei lá o quê? Essa pergunta é maravilhosa. Inclusive, eu vou ter que colocar uma coisa aqui. Espero que a NASA não me sequestre. Carlos, olha só. Todas as versões eram exatamente como eu sou. Até hoje, 18 anos depois, eu tenho o mesmo peso, o mesmo corpo, o mesmo jeito. Quem me conhece fala pra mim, cara, como pode isso? Você não envelhece. Eu falei, envelheço sim. Não, mas parece que você não envelheceu. A sensação que eu tenho é que parar de envelhecer é muito forte, não existe isso. Mas o meu envelhecimento, ele é diferente. Ele é diferente. Isso ficou na minha cabeça, porque quando ele fala assim, a sua face foi preservada, nossa gente, preservou muito, né? Obrigada. Porque eu vou no médico, eu vou em dermatologista, eu não gosto de fazer nada na minha cara invasiva, eu não gosto de colocar. E as médicas olham e falam, como pode, você não tem ruga em volta dos olhos, que elas ficam loucas para fazer alguma coisa. Eu falo, não quero fazer nada. Isso realmente, para mim, eu não tenho explicação. Quando me perguntam sobre, nossa, você não envelhece, passou tanto tempo, você tá igual. Eu não tenho uma explicação para isso. Essas versões todas eu estava bem, do jeito, cheia de energia, falando, jovem, eu não me via à frente, idosa. É incrível, não me via. Mas você, como que entende essas várias situações que você via? Seriam representações alegóricas ou não de outras existências suas? Ou eu acho que você falou antes até de uma outra possibilidade, eu queria que você me explicasse sobre isso. Carlos, o entendimento que eu tenho hoje, porque eu não tinha esse entendimento na época eu não sabia nem por que eu estava vendo aquilo tudo, eu não ficava nem pensando sobre isso. O passar do tempo, a vida foi me trazendo pessoas com conhecimento para me ajudar. E uma dessas pessoas me falou o seguinte, você viu várias versões de si. Significa que o que eu estou vivendo aqui agora, tem outra versão minha vivendo exatamente nesse tempo, aquilo. Aí eu pensei, mas será que eu tô voando? Isso nunca entrou na minha cabeça.
porque eu me vi voando. Falei, gente, será que a humanidade vai voar? Então não é algo que você pensou, foi uma pessoa aqui, uma amiga, colega, uma pessoa na matéria que trouxe essa possibilidade. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, versões minhas vivendo aqui na... Então, assim, quando a gente entra mais nesse assunto de estudar energia, frequência, universo, todas as infinitas possibilidades que nós podemos viver, estamos abertos a infinitas possibilidades, eu estou aqui agora com você, mas pode ter uma versão minha vivendo uma outra fase já à frente. Tá, mas isso é uma coisa que a pessoa falou, você não sentiu isso na hora que você viu? Não, eu não senti. Lá eu simplesmente olhei, vi aquilo tudo e achei legal. Eu nem sei o que eu achei, porque eu não pensava em nada, eu não tinha curiosidade, eu não ficava assim, ei, para de mexer aqui, me conta o que está acontecendo ali. Não. Mas você apareceu lendo um livro, andando com uma mulher, palestrando num banquinho, voando, brincando com crianças. Eu pergunto, os cenários onde você estava mudava muito? O cenário era todo o mesmo do acidente. Cada uma versão vivendo uma situação. Por exemplo, olha, o que eu sinto hoje, quando eu lembro daquela menina sentada debaixo da árvore lendo um livro, eu penso assim, gente, será que é porque eu ia escrever um livro, eu estou lendo o meu livro? Coisas que hoje eu questiono. Será que aquela menina que está ali em cima do banquinho, estava querendo me dizer que no futuro eu ia palestrar, eu ia falar para a pessoa? Mensagens. Hoje eu fico buscando isso. Essa moça andando, que eu estava conversando, eu estava andando e conversando com uma moça, não sei, não consigo. A criança, para mim, o mais nítido era a criança. Quando eu me vi cercada de criança, para mim, porque eu amo criança, sempre amei, sempre gostei de brincar. Ou voando, talvez tenha a ver com... Liberdade. Liberdade, você enxergar a partir de um ponto de vista que você nunca tenha enxergado antes. Ou então, assim, aceitar, receba, o tal do receber e aceitar. São muitas coisas que realmente eu também, às vezes, eu procuro entender, questiono, fico pensando, mas depois eu falo, recebo. Você nunca teve medo da morte simplesmente porque você nunca pensou no assunto, ou porque você sabe que não termina aqui, ou existe alguma outra razão? Acho que até os meus 14 anos eu não temia mesmo. Não temia. Não pensava, então não temia. Não pensava sobre isso. E eu vi, até os 14 anos de idade, parentes, tios, tias, primos partirem. Mas eu não temia. Com o estudo do Kardec, quando eu fui para estudar o kardecismo, aí a gente tem um outro entendimento, né? Tem um outro entendimento ali, tudo bem, tem um outro entendimento. Eu nada julgo, estou aqui aprendendo. Saber não ocupa espaço. Vamos lá, continuei. Mas esse medo mesmo, Carlos, eu nunca tive, não. Mas você tinha uma sensação de que havia uma continuidade, ou também nunca pensou? Depois do Kardec, eu comecei a ter essa sensação de que, olha... Mas ainda era uma sensação racional de você ter estudado uma pessoa. Exatamente. E quando você teve a sua experiência de quase morte? Aí agora eu posso te dizer que eu tenho certeza. Eu acredito que a gente tem mais possibilidades, mais vidas. A gente não está só aqui, não. Você antes imaginava o que aconteceria quando você morresse? Não. Naquele momento da experiência, você sentiu que tinha morrido? Quando você se viu de cima? Eu senti o medo de morrer na hora que o cavalo disparou e eu perdi a rédea. Então você não tinha medo de morrer, mas na hora do vamos ver, você teve? Ali eu senti. Eu fui tomada por um pavor. Ali eu fui tomada mesmo por um pavor. E dizem, né, que os animais sentem, os cavalos sentem, enfim. Então, se ele sente toda a minha energia, ele pegou toda a minha energia de medo ali, de vibração, porque eu tava realmente assim. E aí foi o momento que, quando eu vi o arame farpado, eu falei, meu Deus, ele vai me lançar ali, eu vou me arrebentar, né? Eu não sei nem o que vai acontecer. Tá, mas você não pensava, como é que será quando eu morrer? Isso você não pensava? Não. Quando você se viu lá em cima, vendo aquela situação, eu sei que você achou meio que tudo normal.
Você está ali naquela situação. Mas convivia com isso algum tipo de surpresa? É normal, mas puxa, o que eu estou fazendo aqui? Carlos, ali, você acredita que, pelo que eu lembro, tá? Assim, quando eu fecho os meus olhos e volto para esse lugar, nem ali eu pensei se eu morri. Eu não tive esse pensamento, eu morri. Não, eu não tive. Tanto que quando ele veio, tocou e falou, vamos, eu falei, vamos. Eu poderia ter perguntado para ele que eu morri. O único momento que eu questionava, eu tô viva, eu tô morta, foi debaixo da árvore. Porque é o que eu falo sobre essa coisa da gente estar presa no sistema, na Matrix, no medo e tal. Debaixo da árvore eu estava apavorada ainda. Porque o que eu tinha de lembrança, o pavor do cavalo, do desespero, do medo, depois a névoa branca, e depois eu olhei embaixo. Ali eu comecei. Morri ou não morri? Morri ou não morri? Mas se eu morri, eu só quero saber se eu morri. Mas se eu tô viva, me manda socorro. Foi o que eu falei na minha oração. Se eu estou viva, me manda socorro. Porque eu estou sozinha aqui. E aquele calafrio todo comigo. Conclusão. Quando acabou aquilo tudo, que veio a parte que eu estou olhando para mim, eu nem questionei. Falei, tô viva, não tô viva? Não sei. O bem-estar ali, o bem-estar, a plenitude tão boa, que eu acho que eu não tive nem vontade de questionar. Palavras como pertencimento ou interconexão com tudo cabem? Para aquele momento? Sim. Pertencimento, sim. Pertencimento, sim, no sentido de, nossa, eu pertenço a essa paz, eu pertenço a essa plenitude, esse lugar. Porque o que acontece? Eu sou comunicativo introspectivo. Os introspectivos, normalmente, eles gostam dessa sensação da paz. Me deixa quieto, me deixa em paz. Então eu estava quieta. Eu não tinha mais a perturbação. Morri e vivi. Tô morta ou vivo. Tô morta ou vivo. E não tinha mais... Então eu estava assim, ó, em paz, assim, plena. Aí ele tá falando, deixa a pessoa falar. Eu não quero falar. Você sentia o tempo e o espaço de forma diferente do que aqui? Não lembro disso. Não me lembro. Sempre dia. O que eu posso te dizer de tempo é que é sempre dia, sempre dia. Eu estava naquele entardecer ainda. Tudo acontecia naquele entardecer. Não vi noite em nenhum momento. Este ser que falou com você, você viu o rosto dele? Vi. Você pode descrevê-lo para nós? Posso. Moreno, aquele moreno queimado de sol, o nariz fino, os olhos pretos, bem pretos, cabelo preto jogado aqui, curto. Sempre o mesmo semblante. O mesmo semblante, calmo, voz baixa. Idade? Entre 40 e 50 anos. Acredito que entre 40 e 50 anos. Alguma familiaridade você sentiu com ele? Nenhuma. Olha, na minha experiência, Carlos, eu não tive nenhum parente, né? Muito que outras pessoas relatam. Eu vi parente, não vi nada disso. O que eu vi foi isso tudo. E este ser que eu nunca vi igual em nenhum lugar. O que você sentia dele? Paz. Amigo. Uma pessoa que, tipo assim, recebe o que eu tô te dando, eu tô cuidando de você, fica aqui, tá tudo tranquilo. Eu, tá tudo bem também, eu tô adorando ficar aqui debaixo dessa árvore, vendo essa cena toda aí, deixa aqui. O que eu não gostava, o que me fez muito mal foram os lampejos, né? Ir e voltar, isso me fez muito mal. Então, no momento que ele falou, nós estamos cuidando de você, eu estou cuidando de você, você precisa ficar aqui, você compreende isso? Eu, sim. Eu me entreguei. É a questão do recebo mesmo, eu recebo. Essa questão dos 7 sinais me parece bastante expressiva na sua experiência. E você diz que mais tarde, quando você recebeu essa informação, você não vê assim com certeza que aqueles sejam 7 sinais, mas para quem ouve aqui parece que é difícil não ser. Eu não posso dizer que, olha, esses são os 7 sinais que ele disse que eu tinha que ficar atento, porque ele disse para mim, você vai aprender a viver com a alimentação do seu corpo, as pessoas vão ficar impressionadas que você não tem um arranhão do rosto, sua face foi preservada, e ele disse, você vai meditar até o seu último suspiro de vida e depois fique atenta aos 7 sinais. Você falou sobre Matrix. Muita gente fala sobre Matrix. Por que você fala sobre Matrix?
Muitas pessoas que passam pela EQM falam da Matrix, ou não? A gente de tudo quanto é lado fala, isso aqui é uma Matrix. Tudo bem, claro, tem a ver com o filme Matrix. Ninguém falava sobre isso antes, pelo menos eu não sabia se falava. Por que você diz? O que você quer dizer com isso aqui ser uma Matrix? Então, o filme Matrix mostra pra gente você estar preso num sistema, né? E é tão interessante isso que eu deixei pra ver esse filme Matrix. Nossa, deve ter, olha, sinceramente, de 4 anos pra cá, acho que tem 4 ou 5 anos que eu assisti esse filme. E esse filme é muito antigo. E quando eu voltei da EQM, eu falava para as pessoas não o nome Matrix. Eu não dizia estamos presos na Matrix, eu não dizia isso. Eu nem tinha assistido o filme. Eu falava assim, cuidado com o sistema, cuidado com essa prisão. A sensação, você está preso no seu medo, no medo do outro, no interessante ponto de vista do outro. Isso faz com que a sua vida não ande. Cuidado com isso. Você está prendendo a sua mente. Olha, o cárcere mental. Eu falava muito isso. Quando eu vi o filme, aí eu fui ter um entendimento maior do que era Matrix. Todo mundo dizia, né? Se você se prende no sistema, você realmente não vive. Agora, quando você se permite ir além, quando você se permite fazer outras escolhas, que é o que ele fala lá, toma essa pílula aqui, e com essa pílula aqui eu vou conseguir, você vai viver um outro mundo, uma outra realidade, que no fundo é a realidade que nós queremos viver. A primeira capa do meu livro, o tema era como você gostaria que fosse a sua vida. Porque no livro eu pergunto para as pessoas, e na vida também, nos meus treinamentos, eu sempre converso com as pessoas, eu falo, como você gostaria que fosse a sua vida? Se você não sabe como você gostaria, como você vai para algum lugar? Quem conhece o seu porquê defende qualquer como. Quem conhece o seu porquê defende qualquer como. Qual é o seu porquê? Qual é a batida do seu coração, a batida que te move? Isso tudo que eu falo, eu voltei muito forte nisso, para falar, meu Deus, Pai amado, me ajuda a expandir a mente desse povo, para olhar para isso. Como você gostaria que fosse a sua vida? Define, desenha e vai atrás disso. Foi como eu fiz. Eu disse que eu ia levantar, andar e dançar em 90 dias e eu fui. Assim como manifestei outras coisas na adolescência, na idade adulta. Então a Matrix é tudo que te prende no sistema, é o sistema, cuidado. Nós precisamos olhar para isso. Estamos vivendo ou estamos existindo? Estamos vivendo ou existindo? E ao mesmo tempo, eu acho que cabe dizer que o sistema não é exatamente uma coisa física. Os sistemas são os outros. É uma espécie de, como se fosse um consciente coletivo, a soma das preocupações que se repetem e mais ou menos que você toma como verdade sem precisar. Exatamente. Por isso que é dito pra gente, isso é bíblico, isso está nas escrituras, e é dito pra gente o quê? Cuidado com ambientes. Ambientes vencem. Esse era o motivo pelo qual eu não queria receber visita. Porque ambiente, então esse ambiente pode ser um ambiente das pessoas que estão à sua volta, como é a mente das pessoas que circulam a sua vida. E ambientes que você frequenta, porque somos energia, frequência e vibração. Eu defendo isso. Tem gente que acredita, tem gente que não. Então eu preciso cuidar do quê? Da minha energia, frequência e vibração. Aquele filme Profecia Celestina explica muito isso que eu estou dizendo. O livro Profecia Celestina explica lindamente isso que eu estou dizendo. E é para esse lugar que eu acho que a humanidade tem que caminhar. Por exemplo, um médico chegar e rir quando você fala que você vai dançar em 90 dias é parte desse sistema. Isso aí. Ele está preso na Matrix, ele está acreditando no interessante ponto de vista dele, na medicina, no que ele aprendeu, no laudo que ele está lendo, que ele está vendo, ok. Ele não ter a crença, a fé, não acreditar no poder da mente, da espiritualidade. Mas tem um limite para o médico chegar e falar, não, você não vai conseguir isso, imagina. De que forma o dom da profecia que você mencionou e sobre o qual eu queria perguntar, de que forma ele aconteceu na sua vida que você gostaria de nos contar? Muitos momentos. Muitos momentos, muitos dons. Eu vou contar algumas coisas aqui. Eu vou contar o primeiro do meu parto, da minha filha. Muito forte, foi muito forte isso. Eu já estava grávida, 8 meses dela, e eu não conseguia saber se era menino ou menina, porque todas as vezes que eu ia fazer ultrassom, ela estava com a perninha cruzada. Um belo dia, e eu já tinha combinado tudo com o meu médico, que eu ia fazer cesárea, que eu não ia fazer cesárea, eu ia fazer parto normal,
que eu preferia, mas tudo bem se fosse cesárea, mas eu preferia o normal, estava tudo certo. Com 8 meses e pouco, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava entrando num Centro Kardec para assistir uma palestra. Subindo a escada lá no topo, tinha uma jovem, lá pelos seus 17, 19 anos de idade, uma jovem clara, cabelo preto, longo, liso até aqui, me recebeu no topo da escada, eu grávida. E ela disse para mim, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ela tocou na minha barriga e disse assim, eu tenho um recado para te dar. Você está esperando uma menina e ela vai se chamar Júlia. Eu olhei para ela, porque na época eu não estava nem pensando em nome, eu não sabia o sexo. Ela vai se chamar Júlia. E eu tenho um segundo recado para te dar. Você não pode fazer parto normal. E passou. Eu acordei no outro dia, contei para todo mundo, porque quem convivia comigo sabia do meu dom da profecia, sabia, eu falei, fica atento e tal. E aí acreditaram em mim, eu fui até o meu médico, falei, doutor, olha, eu tive esse sonho, eu tenho dom da profecia, não me importa se eu acredito ou não acredito, eu não vou ter normal, eu quero cesárea, marque a minha cesárea. E aí ele falou, tudo bem, sem problema, vamos lá. E defini que o nome da minha filha seria Júlia. E aí, tudo certo, o pai dela concordou, vamos que vamos. Conclusão, no dia da cesárea, eu internei um dia antes no hospital militar. Eu internei um dia antes. E à noite, estava muito quente, estava calor, eu quis dar uma volta no pátio. Eu só ia ganhar no outro dia. Quando eu fui dar uma volta no pátio, tinha uma imagem de Nossa Senhora no pátio. E eu fui até a minha Nossa Senhora e fiz uma oração. Como eu disse, que eu nunca fui devota, mas eu sempre tive fé. Então eu falei, Nossa Senhora, me proteja a mim e minha filha com seu manto sagrado. Fiz a oração, passou. Dormi, acordei no outro dia, o doutor chega e pediu um ultrassom. Falou, faça um ultrassom nela antes da gente entrar para a sala de parto. Fez o ultrassom. Entramos para a sala de parto. Na sala de parto, quando começa a minha cesárea, e no ultrassom estava tudo bem. Fui para a sala de parto. Começa a cesárea, a minha filha estava com os pezinhos presos embaixo da minha costela e com o cordão todo enrolado. Conclusão. Se eu tivesse no parto normal, já sabe o que aconteceu. E eu sofri, foi uma cesárea de luta, porque aí teve que vir 2 médicos, tira o pezinho dela, desenrola cordão, mas ela ficou tudo bem, enfim, super saudável, deu tudo certo. Isso foi uma das profecias. Você poderia morrer. Eu ou ela. Né? A menina não deixou claro, ela só deixou o recado para mim. Você não pode ter parto normal. Quer dizer, a espiritualidade maior já sabia que eu estava combinando com o meu médico de ter normal. Ó, se estiver tudo bem comigo, os meus exames, vamos fazer normal. E foi me avisado. Então, por isso que quando você me perguntou assim, você acha que o acidente foi um recado para você? Sim, sabe por quê, Carlos? Eu fui avisada de muitas vezes. Olha, teve um momento de desespero de uma amiga minha no Rio de Janeiro, e ela me ligou, era 9 horas da noite, dizendo que o namorado dela tinha sumido, desaparecido com o filho. Desapareceu, não sei dele. Eu falei, mas desapareceu quanto tempo? Não, tá o dia inteiro sem contato. Eu falei, não, o dia inteiro, calma, não, ele não faz isso e tal, aquela coisa, todo mundo já tinha celular, né, então já existia essa coisa de resposta rápida. E ela falou, amiga, por favor, ela sabia dos meus dons, dessa história toda da espiritualidade, falou, veja para mim, faz esses desdobramentos que eu fazia, veja e tal. Eu falei assim, tá bom, eu vou fazer. E eu não gostava muito não, sabe, Carlos? Eu fechei os meus olhos, eu mentalizei o rapaz, mentalizei o menino, fechei os meus olhos, respirei, entrei em meditação, mentalização e eu vi onde eles estavam. Imediatamente eu liguei para ela e falei assim, fica tranquila, eles estão numa festa de criança. Ele está numa festa com o filho, numa festa de criança. Tá tudo bem. Passou. No outro dia eu acordei e tinha recado dela no meu celular, dizendo, amiga, obrigada, eles realmente estavam numa festa. E estava tudo bem. Então, assim, isso tudo é muito forte em mim. Sempre foi. Nós vivemos num momento extremamente grave, planetário,
E eu digo isso como físico porque eu não tenho dom nenhum. O meu único dom é saber entender gráfico. Eu sei que tem gente que não acredita, mas eu sei o que eu estou lendo. E então a gente vai ter, sim, momentos desafiadores pela frente no que diz respeito à natureza. Pelo menos isso. Eu quero saber se essas suas profecias, de alguma forma, percebem isso. Não. Eu não consigo visualizar nada, tanto que já me perguntaram se o mar vai invadir o Rio de Janeiro. Eu não consigo falar, eu vi, vai sim, olha, não. Mas com pessoas próximas, sim. Tem alguma outra profecia que você gostaria de contar? Foram muitas, assim. Eu tenho uma que é engraçada até, foi algo que aconteceu com a minha mãe. Teve um dia que eu fui com a minha mãe para o Carrefour e eu vi que ela estava mancando. Eu falei, mãe, por que você tá mancando? Eu machuquei o joelho. Aí eu falei, mas machucou como? Eu caí na garagem. Tá bom, acreditei nela e fomos pro Carrefour. Ela não queria contar o que realmente tinha acontecido. E aí passou, chegamos em casa, eu tomei meu banho. No banho também é incrível, no banho vem muita coisa pra mim. No banho eu escuto assim, a sua mãe não tá dizendo a verdade. A sua mãe caiu na rua e detalhou para mim o que tinha acontecido. Aí eu saí do meu banho, fui lá na minha mãe e falei, mãe, deixa eu te falar uma coisa, a espiritualidade está me dizendo que você não caiu na garagem, não. Aí ela, como assim? Falei, você caiu na rua. Aí ela, Aí ela relatou tudo. Com tudo isso, com esse dom de profecia, com todas as suas experiências, seus estudos, mas principalmente com a sabedoria adquirida na experiência de quase morte, o que você deixa como recado para todos nós que, como você, vivemos nesse mundo tão complexo, porém sem esse aprendizado que você teve? Que nós precisamos prestar mais atenção na beleza das 24 horas, prestar atenção em cada instante, estar conectado no aqui e agora, com quem eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, qual é a oportunidade desse instante, porque é isso que vai fazer com que a gente viva e não só exista. É isso que vai fazer com que a gente olhe, tem beleza em tudo, em cada movimento, em cada palavra, até quando um ser chega para te ofender, para julgar. Pergunte neste momento, nesse instante, o que se requer aqui? O que tem aqui para eu aprender? O que eu posso aprender com isso? Tudo. Quando eu falo da beleza das 24 horas, é sobre o aprendizado. Tem aprendizado em tudo, na alegria, na tristeza, nessa dor, nesse caminho, nessa pessoa que está me traindo. Tem beleza em tudo, tem aprendizado em tudo. E por que eu falo muito dessa beleza, desse aprendizado, de olhar para o aqui e agora? Porque eu acredito que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, receba esse aprendizado, agradeça por esse aprendizado, honre este momento e abençoe a sua vida e de quem está com você. Nada julgue, nada reclame. Confia na divindade. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?